Nosso primeiro assunto é a questão que envolve o INSS, médicos peritos que ainda se recusam a voltar ao trabalho depois de decisão tomada pela Justiça. Apenas 149 peritos voltaram ao trabalho ontem. De todos que eram esperados, apenas esse montante esteve presente nas agências para atender quem? A população, o cidadão brasileiro, né? Aquele que pagou a vida inteira para, quando precisar, ter acesso ao INSS e agora está na fila do INSS, né? A famosa fila do INSS que tem 1,5 milhão de processos. Vejam só. E sabe onde tudo isso vai desaguar? Lá no sistema judiciário, né? Porque o juiz de direito passa a ser o funcionário do INSS nesse tipo de decisão. Algumas das perícias, alguns dos benefícios que são oferecidos pelo INSS não podem ser concedidos sem uma visita presencial, né? Sem uma consulta com o médico, né? Para que possa ali ser constatada a razão pela qual o sujeito procura o INSS. É uma lástima o que nós estamos vivendo no momento de pandemia, né? Onde as pessoas estão perdendo renda, e esse é o benefício pelo qual o brasileiro tem direito, e todos têm direito, né? A partir do momento em que estão contribuindo, né, com o INSS, algo que foi depositado ali ao longo de uma vida de trabalho, né? E agora, por uma questão que a gente desconfia, né, mas não tem certeza realmente do que esses profissionais não querem voltar ao trabalho. Com mais protocolo, com mais vistorias que nós tenhamos tido aí ao longo dos últimos meses, não há uma disposição desses funcionários para voltarem ao trabalho. A gente sabe e suspeita por quê, né? Porque o salário está pingando lá todo mês e está todo mundo em casa, né? Então, a pandemia vira um escudo, né, para esse tipo de argumento de alguns profissionais da saúde. Nesse caso, a gente tem que se perguntar se o ministro da Economia, que é o último responsável aí pelo INSS, uma vez que o organismo faz parte do Ministério da Economia, se ele consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir pensando nesses 1,5 milhão de processos que estão na fila aí do INSS. Se ele está pensando no seu João, na Dona Maria, né? Que precisam ir, estão tentando, com a ajuda de filhos, ajuda de pessoas próximas, entrar na internet, porque tem essa dificuldade também de fazer o agendamento, conseguem agendar um horário, saem de casa cedo, pegam transporte público lotado para chegar até uma agência do INSS e dão com a cara na porta, né? Porque não tem médico perito lá para fazer o atendimento. Bom, os médicos devem voltar 100% do efetivo na semana que vem. É a informação de diretor de atendimento da instituição, mas o fato é que desde a semana passada a gente vem falando desse assunto sem sucesso por aqui. Os números são esses, estão colocados, são ínfimos. A Associação Nacional dos Médicos Peritos diz que muitos profissionais não voltaram ao trabalho por considerarem as agências sem o devido cumprimento dos requisitos de segurança sanitária, né? Então vejam só, meus amigos, se o INSS abriu as agências para mostrar o protocolo, para mostrar o distanciamento, para mostrar que colocou álcool gel, que tem equipamento de segurança, tá mais do que provado, né? Que há segurança para a retomada das atividades, que há segurança para o atendimento presencial nas agências do INSS. E a gente fica aí aguardando, né, a boa vontade desses profissionais, desses médicos, para que eles possam refletir também um pouco mais sobre a situação dessas pessoas. Ninguém vai ao INSS, né, tomar sorvete, ninguém vai se divertir lá. As pessoas vão quando precisam, né, quando estão ali numa situação que podem fazer o requerimento de aposentadoria, de algum auxílio doença, auxílio maternidade, o seguro-desemprego, né? Vamos falar a verdade nua e crua aqui, porque tem muita gente perdendo o emprego também. Então, são esses, né, os serviços que são atendidos pelo INSS. Então, a pessoa vai lá quando ela tem uma dificuldade. É, sim, um serviço de extrema necessidade, é um serviço essencial que, na minha visão, não poderia nem ter parado. Nós deveríamos ter montado uma estrutura
claro que reduzida no auge aí da pandemia para atender, mas agora é preciso voltar ao atendimento presencial. São vários os reflexos, nós trouxemos alguns deles aqui e vamos ampliar esse debate, claro, com os nossos ouvintes, com a participação do nosso ouvinte aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Cláudio Humberto conosco, direto de Brasília, nesta terça-feira. E aí, Cláudio, tudo bem? Olá, tudo bem, Pedro Campos? Muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Olha, essa questão, há pessoas aí que deveriam estar com a consciência pesando, além do ministro da Economia, que é o chefe do Ministério, né, ao qual estão subordinados os médicos peritos do INSS, que é uma coisa curiosa, né? Essa turma devia estar subordinada ao próprio INSS, né? Subordinada ao Ministério da Secretaria de Previdência, mas não, em governos passados, até por pressão política e tal, acabaram transferidos para o âmbito do Ministério da Fazenda, Ministério da Economia agora. Ontem a gente entrevistou o presidente dessa associação dos médicos, né? E ele não se cansa de esculhambar com a cúpula atual do INSS, criticando muito. Ele critica o tempo todo, né? Sempre catando pretextos para justificar essa atitude cruel da categoria de negar atendimento sobretudo a pessoas, trabalhadores doentes, trabalhadores que se recuperaram de doenças, gente que precisa voltar ao trabalho, retomar o seu salário, suas atividades, outros que precisam, não podem receber salários porque estão afastados do trabalho e precisam do benefício do INSS. Toda essa gente, 1,5 milhão de casos, está sendo simplesmente ignorada por essa categoria. E não sobram pretextos, né? Eles sobram pretextos porque eles, né, quando não falta o que reclamar, diz que falta manutenção no ar-condicionado, né? Daqui a pouco vai dizer que não vai voltar porque o chefe do INSS tem mau hálito, o outro tem chulé. Sempre haverá um pretexto para não voltarem ao trabalho. Mas durante essa entrevista, ao mesmo tempo em que ele atacava fortemente a direção do INSS, desatou a elogiar uma ex-diretora do INSS, porque boa mesmo foi a gestão da doutora Carine, não sei o quê. E aí eu percebi que havia uma coincidência de sobrenome entre a doutora Carine e o presidente da Associação dos Médicos Peritos. E eu perguntei, o senhor há alguma relação familiar entre o senhor e a doutora Carine? Aí ele disse, é a minha esposa. É uma tristeza, né, a gente ver que, na verdade, o que pode estar por trás disso não são o interesse da segurança dos médicos peritos, não é um interesse maior enfim, do combate à pandemia, não é nada nisso. Pode ser simplesmente uma coisa do interesse pessoal, né? É uma coisa que precisa ficar clara, afinal de contas. Qual é a intenção dessa entidade? Emplacar novamente a esposa do presidente como diretora do INSS? Será que é isso? Ficou essa dúvida bastante desagradável no ar e mostrando que as motivações podem ser muito distintas dessas que têm sido noticiadas, né? De que falta isso, falta aquilo. Ele chegou a dizer que as máscaras perderam o prazo de validade. Máscara perdendo o prazo de validade, máscara que certamente acabou de ser fabricada, né? É tudo muito estranho, muito, muito curioso. Mas ontem, quando nós entrevistamos na sequência o Dr. Jobson Salles, que é o diretor de atendimento do INSS, eu perguntei como é que faz? Vai ficar assim indefinidamente? E se esses caras continuarem negando atendimento aos segurados de INSS, é possível que esse trabalho venha a ser realizado por outros profissionais? Ele disse que sim, tem que haver uma mudança da legislação. Portanto, nada que uma medida provisória não resolva em 24 horas, né? Se o governo quiser mesmo acabar com essa atitude, né, cruel, malvada, né, assim, é impressionante isso, né, porque a gente assiste num comportamento nos médicos peritos do INSS que a gente não vê nos médicos que estão na linha de frente do combate à pandemia, né, aqueles que estão lá nos hospitais atendendo doentes, se arriscando, etc., esses não têm mimimi.
não tem esse mimimi. Esses médicos peritos que são meio que médicos burocratas, né? Não são médicos mesmo, né? Aqueles da linha de frente, né? São médicos burocratas. Fizeram um concurso, um belíssimo de um salário, e aí, enfim, a gente conhece a história. Mas assim, esse mimimi de médico perito, de fato, já esgotou, já atingiu todos os limites, e o que a gente espera é que o governo seja mais firme nisso, né? Ou volta, ou então que o substituam, né? O governo precisa tomar uma atitude, o que não pode é deixar 1,5 milhão de pessoas na fila esperando, sofrendo, inclusive aqueles que precisam de dinheiro para sobreviver, o dinheiro do benefício ou do seu salário. E quando a gente fala aqui para o nosso ouvinte, Cláudio, Pedro, que algumas categorias têm ali acesso privilegiado, conseguem fazer com que os seus interesses sejam ouvidos de uma forma diferente, com mais carinho, mais proximidade, justamente o que a gente coloca em relação a alguns níveis do funcionalismo federal, e parece que os peritos do INSS se colocam nessa classificação. Eu estou dizendo isso porque, dando uma olhada aqui em algumas características da carreira de perito do INSS, para dividir com os nossos ouvintes. O salário médio é de R$13 mil, final da carreira mais ou menos R$20 mil, depende do que é colocado, acrescentado ali ao longo do tempo. É um salário bem razoável, vamos combinar. Tem que ser médico, formado e o que acontece? Há 3 anos, a carga horária do perito médico é de 40 horas semanais, 8 horas diárias, não é? Há 3 anos, uma senadora, aliás, uma ótima senadora, a senadora Ana Amélia, apresentou um projeto no Senado Federal pedindo para que a carga horária dos peritos do INSS fosse reduzida e que o salário fosse mantido intacto. Na argumentação do projeto, que foi aprovado, vejam só, é uma categoria que passa por muito estresse, e deve ser mesmo, como tantas outras, e que por isso mereceria essa benesse, continuar ganhando a mesma coisa e trabalhando 25% a menos. Isso passou, foi para o Supremo, e aí o Supremo disse não pode ser dessa forma. É possível sim reduzir a carga horária, desde que cada perito aceite também em reduzir o seu salário. Que categoria no nosso país, você ouvinte da Rádio Bandeirantes, que tem o seu comércio, que trabalha como funcionário em empresa, que categoria tem acesso a um senador ou a uma senadora que vá apresentar um projeto como esse? Falando, olha, a partir de amanhã você vai trabalhar menos e continuar ganhando igualzinho. E aí, também procurando aqui algumas notícias sobre a organização funcional da carreira, há uma informação que é a seguinte: no último Encontro Nacional de Peritos do INSS, que reuniu aqui a categoria, qual foi a principal reivindicação? Jornada de trabalho de 20 horas. 4 horinhas. Então, eles têm 40, queriam 30 e agora a reivindicação é de 20. Que categoria, de novo, eu vou perguntar, profissional hoje, tem a coragem de vir a público para dizer o seguinte: olha, eu trabalho tanto e eu quero trabalhar a metade ganhando a mesma coisa. As pessoas estão lutando para manter o emprego. Então, quando a gente coloca aqui, às vezes até o ouvinte fica chateado com a Rádio Bandeirantes, comigo, com o Pedro, com o Cláudio, o pessoal fala, puxa, vocês estão batendo muito em funcionalismo público. Não é isso, é que existem ali algumas categorias, e são poucas e são bem pagas, que têm um tratamento diferente, porque tem acesso, tem poder, tem ali um nível dentro do funcionalismo melhor, que dá a elas essa vontade de querer coisas que não deveriam ser nem supostas, nem imaginadas, quanto mais apresentadas. Mas agora, às 8 horas e 13 minutos, a informação ao vivo da reportagem da Rádio Bandeirantes, porque o repórter Lucas Josino está na frente de um dos maiores postos do INSS da capital paulista, o da Vila Mariana. E o que a gente quer saber, Lucas, é o seguinte: peritos voltaram ou não voltaram ao trabalho? Bom dia, Lucas. A notícia é boa, Thaís. Voltaram sim, estão trabalhando, estão em atendimento aqui na agência da Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo. Muito bom dia a você, Pedro, Cláudio, bom dia aos nossos ouvintes. Conversei com uma mulher que acabou de sair da agência, ela me confirmou, tem peritos também, as pessoas, os funcionários aqui da agência do INSS me confirmaram que os peritos chegaram às 7 da manhã. Claro que é o horário que abre a agência, todas as agências do país funcionam das 7 da manhã
à 13h, para a gente explicar esse impasse que estava acontecendo para o nosso ouvinte. Claro, ontem a gente veio aqui, não tinha peritos, os peritos não estavam trabalhando, claro, porque eles disseram que não havia segurança, não tinha EPI, os equipamentos de proteção individual. O que aconteceu depois disso? À tarde, a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais fez uma vistoria nessa agência e em outras da região metropolitana de São Paulo e garantiu que existe segurança para os peritos. E com isso, acabou a greve, entre aspas, e os peritos voltaram a trabalhar, voltaram a atender. O movimento por aqui não é tão intenso. Ontem tinha uma fila muito maior. Agora eu vejo 3 pessoas mantendo um distanciamento de 2 metros, aguardando para entrar na agência. Passando pela porta, precisa checar a temperatura, álcool em gel à disposição, e aí sim seguem para cada um fazer o atendimento que precisa. Mas a notícia é boa, tem perito trabalhando na agência do INSS da Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo, certamente uma das mais movimentadas da cidade, Thaís. Ô Lucas, você está descrevendo aí o lado de fora, né? Importante, né? Já essa informação que não tem fila do lado de fora e que há peritos, né? Então as pessoas vão ser atendidas aí na agência da Vila Mariana. E do lado de dentro, né? Quem já frequentou uma agência do INSS, vez por outra aí passa e observa do lado de fora, a gente vê aquelas cadeiras, né? Lotadas ali, o pessoal aguardando pelo atendimento com a senha na mão. Tem gente uma do lado da outra, as cadeiras estão mais espaçadas. Como é que está essa espera pelo atendimento aí, já no interior da agência do INSS, hein? Olha, Pedro, no lado de dentro é um saguão principal, muitas cadeiras foram retiradas, claro, para manter o distanciamento. O chão está todo marcado onde as pessoas precisam aguardar. Então, a cada risco no chão, 2 metros de distância para as outras pessoas. Dentro da agência aqui agora, não tem tanta gente assim. Ontem estava muito mais cheio. Agora está mais sossegado, está mais tranquilo. Eu posso ver que tem pelo menos umas 15, 20 pessoas aguardando o atendimento, mas claro, todas com o distanciamento social. É obrigatório medir a temperatura na entrada. Os seguranças estão com aquela pistolinha para medir a temperatura de cada pessoa que entra. Aí sim, essas pessoas têm álcool em gel à disposição e mantêm o distanciamento no interior das agências. Essa agência da Vila Mariana é uma agência que tem bastante janelas e aqui na parte de fora eu vejo que essas janelas estão abertas e, claro, as pessoas do lado de dentro pelo menos têm essa segurança, pelo menos visível, que a gente consegue destacar agora aqui na Vila Mariana, Pedro. Lucas Josino, direto da agência da Vila Mariana do INSS. Por lá, peritos voltaram a trabalhar. Em outra agência agora, o repórter Pedro Panunzio, ao vivo, também conosco, tudo ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Na agência da Lapa, qual é a situação agora? Panunzio, bom dia. Thaís, bom dia para você. Aqui na agência da Lapa, o atendimento também voltou a funcionar. Os peritos chegaram por aqui já um pouquinho mais cedo e algumas pessoas já passaram por atendimento. Conversei com a pessoa que recebeu esse primeiro atendimento, ele saiu daqui por volta de 7h30. É um senhor de 58 anos que precisava passar por essa perícia médica para receber um valor pelo período em que ficou afastado. Nesse momento, uma pequena fila começa a se formar do lado de fora. São pelo menos 3 pessoas que aguardam para entrar na agência. Elas têm o horário agendado, chegaram aqui um pouquinho mais cedo do que o previsto e por isso vão ter que esperar aqui do lado de fora. Mas o atendimento aqui do lado de dentro da agência na Lapa, a princípio pelo menos com as pessoas que a gente conversou, que estavam lá dentro, funciona normalmente, viu, Thaís? Obrigada então ao Pedro Panunzio, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes.